Meu nome é José Fernando Erling Martins. O meu apelido familiar e de Exalc é Peca. Eu sou formado pela Exalc em 1970, sou, portanto, da A70. A minha especialização foi em Fitotecnia 2 e eu sou nativo, com muito orgulho, sou natural de Piracicaba, aonde fiquei até a minha formatura na escola. Bem, a minha escolha pela Exalc, ela teve uma sequência lógica. Eu já disse, sou nativo, então, desde criança, os meus pais me levavam passear na Exalc. Pegava o bonde, ia para a Exalc, eu via os gramados, os bosques, os prédios, os estudantes, e aquilo vai ficando gravado na cabeça das pessoas, na minha memória infantil. Meus pais, eles eram funcionários da prefeitura de Piracicaba. A minha família não tem nada a ver com agricultura, eu não tenho uma tradição de produtores rurais ou de gente que trabalha no agronegócio. Enfim, minha família é bastante urbana, mas eu comecei desde criança a achar que aquilo lá era uma coisa fantástica, totalmente diferente do sul de Minúcio, onde eu estudava, que era um prédio, um edifício, apesar do coração e do amor que eu também tenho pelo sul de Minúcio. Eu fiz o ginásio e o científico noturno. Eu trabalhava durante o dia, me sustentava, colaborava com os meus pais nas despesas da casa. Aí as coisas foram se encaminhando. Eu via os meus colegas de estudo, os que vinham antes, de turmas anteriores, que acabaram se formando, da minha geração, acabaram se formando em 68, 69, 70% deles iam para a agronomia. Pelo sonho infantil e pelo exemplo dos meus colegas de SUD, apesar de não ter na família essa tradição rural, eu optei e falei, é aqui mesmo, eu vou fazer agronomia. Olha, a Exalc, ela é o meu orgulho, ela é a minha felicidade, ela é a minha alegria, é a minha vida, tá certo? Eu devo tudo o que eu sou, tudo o que eu construí, se deve a uma base bastante sólida que eu adquiri na Exalc, e que eu me desenvolvi como pessoa na Exalc. Então, a Exalc representa o fato marcante da minha vida, da minha trajetória como pessoa, tá certo? E é com muita alegria que 50 anos depois eu estou aqui para contar esta história que conto com orgulho para os meus amigos, para a minha família e para agora os meus colegas. Eu acho que, de certa forma, eu tenho de certa forma, eu respondi, isso vai ser ditado, mas a escola, ela representa o grande impulso que eu tive como pessoa, entende? Então, eu, ao mesmo tempo que eu me orgulho de ter estudado na Exalc, eu tenho a satisfação de receber dos professores, dos colegas, a base da minha formação, que norteou a minha trajetória profissional.
Olha, os desafios foram grandes. Apesar da escola dar uma excelente formação para os seus alunos, quando você sai da Exalc, você sai da teoria, apesar de toda a prática que existe no curso, você sai da teoria e vai para a prática. Uma coisa é você ver os outros fazerem, uma outra coisa é você ter que fazer. As dificuldades iniciais, eu entendo que foram transpostas de uma forma bastante tranquila, porque eu me considerava preparado e capacitado, tá certo? É lógico que para mim era tudo estranho, mas como eu, desde o ginásio, trabalhava durante todo o curso na Exalc, eu me sustentei dando aulas particulares. Então, o trabalho para mim não era uma grande novidade, já era uma forma, um estilo de vida. Eu, na grade curricular, eu tive que abdicar de algumas matérias que eu gostaria de fazer, mas eu procurava concentrar a minha semana de forma a sobrar tempo para eu dar as aulas particulares. Isso não prejudicou em nada, mas foi uma coisa interessante, porque eu não cheguei a fazer... Bom, então eu não considero que a minha formação tenha sido prejudicada, mas o que eu estava procurando explicar é que eu procurei adaptar a matéria que eu iria cursar para que houvesse dentro de um horário, eu tivesse possibilidade de desenvolver uma atividade que me desse o sustento. Então, eu dei aulas particulares, dei aulas no antigo supletivo, que era o curso de madureza do meu colega A70, Marcílio Gurgel, e meu padrinho de casamento também. A escola me proporcionou tudo isso, amizades que perduraram por toda a vida. São muitas, são muitas. Independentemente de tudo que se fala da Exalc, das outras faculdades de agronomia, algumas muito conceituadas e que formam excelentes profissionais, quando a minha vida profissional, toda ela foi na parte comercial, na parte de relacionamento, na parte de entrar em contato com pessoas. E quando você é um exalquiano, a Exalc é uma diferença, a Exalc ela é uma grife, ela proporciona a abertura de portas que as outras faculdades, com todo respeito, não proporcionam. Na minha trajetória, eu procurei sempre utilizar os argumentos técnicos e comerciais dos produtos. Agora, quando eu tinha uma oportunidade, até para marcar território, eu conduzia a história de uma forma que eu falasse. Eu formei-me na Exalc. E quando o meu interlocutor escutava a palavra Exalc, ele mudava o comportamento. Ele falava, epa, espera aí, deixa eu conversar bem com esse camarada, porque ele tem informação. Então, esse é um diferencial da Exalc que ninguém tira, e que, por mim, foi utilizado em muitas situações na minha trajetória profissional. Olha, a minha trajetória profissional, eu posso dizer que eu estou muito satisfeito com tudo que eu fiz
e que se eu pudesse eu faria tudo de novo exatamente da mesma forma. Eu iniciei os 6 primeiros anos, eu iniciei nos colégios técnicos agrícolas, como uma grande parte da A70. Fui professor e depois fui diretor do Colégio Agrícola de Garça e depois diretor em Jundiaí, e que era o colégio agrícola modelo, padrão no estado. Por conta de eu ter sido selecionado para ser o diretor de Jundiaí, eu inclusive fiz na Universidade Federal de Santa Maria, uma excelente instituição, eu fiz um mestrado, que é um mestrado quase que inédito, tá certo? Eu fiz um mestrado em educação agrícola. Então, essa questão de comunicação, de conversar, de falar, sempre esteve junto comigo. E a convite do meu compadre, Altair Lombardi, eu vim para São Carlos, em 1976. Vim trabalhar na Companhia Brasileira de Tratores, CBT, onde eu permaneci por 17 anos e onde eu fiz uma trajetória bastante adequada. Eu iniciei como coordenador de treinamento, até por conta daquilo que eu tinha feito no ensino agrícola, no colégio agrícola, e depois eu fui passando por diversas responsabilidades de gerência de assistência técnica, gerência de marketing, gerência de vendas, até chegar a diretor comercial. Eu fui trabalhar com nutrição. Eu que trabalhava com trator, com peças, coisas pesadas, fui trabalhar com micronutrientes, com inoculantes, num segmento totalmente diferente. E daí volta a Exalc, porque eu me adaptei rapidamente a sair de um ramo de atividade, e em 2000, que foi essa mudança, no ano de 2000, eu fui para a BioSoja, que era uma pequena empresa que faturava 8 milhões de reais por ano, e 17 anos depois, ela estava faturando 231 milhões de reais. Graças ao meu trabalho? Nunca. Não tenho essa pretensão. Mas foi graças a uma equipe, foi graças a uma coordenação, a perseguir resultados, a montar estratégias e fazer, com muito orgulho, uma empresa sair da situação de uma pequena empresa a se tornar uma das 5 gigantes neste segmento. Então, isso para mim foi bastante importante. Eu aproveitei muito o meu relacionamento anterior. A BioSoja me contratou porque eu tinha sido diretor comercial da CBT? Não. Ela me contratou porque sabia que o meu maior capital era a amizade, o relacionamento, o conhecimento das pessoas, em especial no Cerrado brasileiro. E daí fui eu para a BioSoja e me dei muito bem, fiquei bastante satisfeito. É uma empresa onde eu tenho amigos até hoje, mas aí chegou o momento, tudo tem o seu momento na vida, em que eu resolvi exercer uma atividade sem procedimentos burocráticos, operacionais. Então, eu continuo na ativa, com muito orgulho, continuo viajando, continuo trabalhando, e hoje eu presto consultoria empresarial, não é propriamente uma consultoria técnica. Ela é técnica em alguns aspectos, mas ela não é, eu digo, técnica da parte agrícola, né? A minha consultoria ela é mais estratégica, mais comercial, de liderança,
de formação de equipes, de abertura de novos mercados. E, com a graça de Deus, eu hoje tenho uma atividade bastante profícua, muito proveitosa. Isto, resumindo em 10 minutos, 50 anos, é impossível, mas tenho muito orgulho de tudo o que eu fiz e deixei amigos por onde eu passei. O sonho não acabou e não vai acabar. Esta frase é do colega Vitti, quer dizer, ela é dos Beatles, né? Mas é convertida pelo colega Vitti. O meu relacionamento com a A70, assim como com as turmas anteriores e posteriores, sempre foi muito aberto, existem colegas nativos que são adotados por uma república. Eu não fui adotado por nenhuma república, eu tinha acesso a todas as repúblicas, conhecia todo mundo, circulava entre a turma A, a turma B. Eu nunca fui candidato a ser político, a cargo eletivo, qualquer coisa. Eu era o que eu era, eu continuo sendo o que eu sou, tá certo? E então o relacionamento que eu tinha com todos os colegas no período de Exalc foi muito intenso, muito prazeroso, tá certo? Tanto que, pela comissão de formatura, eu tive a honra de ser escolhido como orador do plantio da árvore. Isto, para mim, foi um momento marcante na minha vida, um momento muito importante da minha vida, porque foi uma escolha, não sei se acertada, porque existem muitos outros colegas que se dariam muito bem e fariam melhor do que eu o discurso do plantio da árvore, mas eu fui escolhido por isso. E depois, como eu viajei, a minha vida é a estrada, a minha vida é o avião. Quando eu viajei pelo Brasil inteiro, eu tenho a chance, a oportunidade de, quando estou num determinado lugar, eu encontrar-me com os meus colegas, sempre que possível, porque alguns roteiros não permitem, tá certo? Mas quem diria que 40 anos depois eu fosse a Vitória e encontrasse o casal 20 da A70, a Vera e o Vlad. Isto tudo me foi proporcionado pelo tipo de trabalho meu. Eu não fiquei centralizado numa sede. A minha sede era o Brasil, meu trabalho era o Brasil. Então, eu sempre tive um relacionamento muito intenso com todos os meus colegas. E agora, mais recentemente, né, juntamente com o Altair e o Dalben, eu tenho a alegria de participar da comissão do Jubileu de Ouro. E isso é uma forma de se relacionar, de se agregar, de conversar com todos, de explicar, de procurar mostrar o que pode ser feito, como ser feito, e sempre fazendo pela A70 aquilo que foi meu lema de trabalho, meu lema de vida: trabalho, ousadia, criatividade. E assim estamos nós, todos da A70, unidos, esperando a pandemia passar para comemorar esta data jubilosa. O coleguismo, a amizade. Eu falei anteriormente que quando eu me apresento como sendo da Exalc, eu não me apresento dizendo eu sou Fernando, formado na Exalc. Eu estou dizendo que no decorrer do diálogo, eu dou um jeito de colocar essa questão no meio. Agora, quando essa questão você coloca e o seu interlocutor é um exalquiano,
A conversa muda de rumo, o negócio fica facilitado, a amizade está garantida. Aí vem uma relação veterano-bicho, e muitas vezes no início de carreira eu fui bicho e depois eu fui veterano. Aí forma assim uma amizade, uma facilidade. Então essa tradição, nada relativo a a questão de ajoelhar, isso tudo é uma brincadeira, da qual eu já participei por diversas vezes e já ajoelhei muito e já pedi, brincando, para os outros se ajoelharem, mas antes da pessoa se ajoelhar, eu já dava a mão e trazia para um abraço, que é isso, você é meu colega, certo? São tradições. Eu gostaria que a Exalc permanecesse como ela sempre foi e não fossem colocados outros cursos que demandam apenas de edificações. Esses outros cursos poderiam ser colocados em outros lugares, poderiam ser até os mesmos professores da Exalc, tá certo? Mas a Exalc teria que ser o templo da sabedoria, o templo da agricultura da deusa Ceres. Essa é a minha opinião. Aproveito e agradeço a oportunidade e quero sim enviar uma mensagem de otimismo. A A70 é tão especial que é a primeira turma que não vai comemorar no ano o seu jubileu de ouro. Fomos atingidos por uma pandemia, uma coisa que extrapola a nossa possibilidade de se alterar. A nossa comemoração certamente fica para o ano que vem. Nós estamos, quando eu digo nós, a Comissão do Jubileu de Ouro está trabalhando nesse sentido. Nós merecemos uma grande comemoração. Nós vamos ter uma grande comemoração. Não conseguimos, por enquanto, estimar a data. A outra mensagem que eu daria aos meus colegas é de que nós temos que dar graças a Deus, de estarmos vivos, de estarmos atuantes, de estarmos com saúde. Aquilo que eu disse há 50 anos atrás para vocês, quando nós plantamos o pau-brasil, foi um pedido a Deus. E eu pedi que nos desse a oportunidade de, dali 30, 40, 50, 60 anos, voltar àquele lugar sagrado e abraçar uma árvore, e não aquela pequena arvorezinha que estava sendo plantada. Deus nos deu essa oportunidade, nos levou muita gente querida, mas estamos ainda em 142 colegas. E possamos nós, juntos, abraçar aquele pau-brasil e, abraçando aquele pau-brasil, recordar os bons tempos que passamos juntos na Exalc. Um abração a todos vocês, meus jovens, a todos que nos veem, a minha saudação como colega, como amigo, como exalquiano. É uma imensa alegria ter a oportunidade e a honra de estar aqui com vocês nesta manhã.